Cara, complicado falar de Flamengo esse ano. Eu vou usar aquele meme da internet, nem dói mais, porque esse ano tá terrível pra gente, velho. Tá terrível, a gente esperava uma coisa lá no início do ano, daqui a pouquinho a gente tá de cabeça para baixo, com tudo dando errado, então a gente fica na esperança, né, do Tite arrumar a casa ali. Eu, principalmente, estava botando muita fé nele, então, principalmente o sistema defensivo, eu estava esperando que fosse um pouquinho melhor, né, porque a referência que eu tenho dele é do Corinthians, lá, que jogava se defendendo e quase nunca tomava gol, cara, eu ficava injuriado. Então, não foi mais ou menos o que eu esperava, né? Acho que o time, até certo ponto, consegue fazer algumas trocas de passe, ele parece ter uma estratégia, só que a gente tá tendo azar, velho. Tá tendo azar. Achei que a gente tava jogando bem, né? Os primeiros 20 minutos ali, depois a gente perdeu um pouquinho da vantagem, né? O ímpeto de ganhar, né? Que é o que a gente espera do Flamengo, pressionando ali em cima, trabalhando, criando, né? É o Flamengo que a gente viu jogar com o Jorge Jesus, né? Que para mim é a referência de time organizado. Então, é sempre o que eu espero, né? O time pressionando lá em cima, trabalhando a bola e sempre querendo fazer mais gol, cara. Sempre tá um pouquinho difícil. Antes de passar a bola para os meninos, deixa eu pontuar algo aqui com relação a esse time do Flamengo. Com o Tite, né? Foram 4 jogos, né? A visão que eu tenho nesses 4 jogos, o Flamengo foi muito semelhante, apesar de ter vencido os 2 primeiros e perdido de virada os 2 seguintes, né? O Flamengo não criou tantas oportunidades em nenhum desses 4 jogos, então é um problema sério que o Tite precisa trabalhar, como o time conseguir produzir mais ofensivamente. Mas defensivamente, apesar de ter tomado 5 gols nos 2 jogos, nos 2 últimos jogos, o time vem se portando bem. Não tomou gols nos 2 primeiros, não deixou o Cruzeiro criar tanto, o Vasco até criou um pouquinho mais, mas não foi tanto. O Grêmio, até fazer o gol, não tinha criado tanto, de repente, com 2 falhas individuais, depois uma falha coletiva grotesca, aí tomou 3 gols, e foi só isso. Depois o Flamengo até batalhou, diminuiu, mas não chegou ao empate. E nesse último jogo, o Santos também não estava criando tanto. De repente saiu um gol por acaso, que eu acho que não foi falha defensiva, não foi falha do goleiro. E o segundo gol foi um chute assim que o cara tem que dar os parabéns. O cara acertou um belo chute. E não sei se é preciosismo meu, se é exagero meu, querer demais, mas eu achei que o Rossi foi um pouquinho lento na reação. Ele poderia ter sido um pouquinho mais ligeiro, talvez ele conseguiria defender aquela bola. Então, a minha visão é, defensivamente o time está bem e ele precisa produzir mais ofensivamente. Milton, você concorda, você discorda? O que você acha do Flamengo como um todo? Não individualmente, né? Falar desse ou daquele jogador, mas como um todo. Você vê como isso mesmo ou não? Eu acho, Argel, que você resumiu bem o meu sentimento. Quer dizer, nós temos 4 jogos com o Tite e eu vejo uma evolução no time no sentido de organização. Em especial porque você tem uma referência nula, né, do Pigmeu Careca, como diz o Carioca, que do que ele fez, qualquer coisa ia ficar melhor. Então você vê uma estruturação. O que eu senti tanto nesse jogo quanto no jogo do Grêmio, e eu acho que vou só diferenciar rapidamente, né? No jogo do Grêmio eu senti um apagão. Eu lembro do jogo do 7-1 da seleção brasileira. Tomou o primeiro gol, tomou o segundo gol, tomou o terceiro gol, aí opa, o que está acontecendo? E aí não dava mais tempo, tanto que fez o segundo gol, né? E foi para cima, teve até chance de empatar depois. Mas foi um apagão ali de 10 minutos que o Grêmio criou 3 chances no jogo e pôs as 3 bolas no gol. Então, assim, foi muito, né, pensando no apagão, igual nós tivemos lá no 7-1, que estava 2-1, de repente estava 5-1. Né? Desculpa, estava no campo, sei bem o que era isso. Né? Agora, vamos falar agora do jogo contra o Santos. Cara, o jogo contra o Santos, o que me incomodou foi o primeiro gol. Porque o primeiro gol foi idêntico ao gol que nós tomamos contra o São Paulo na final da Copa do Brasil.
idêntico. Alguém jogou de fora, no caso lá foi o Rossi, e nesse caso foi o Gerson que jogou para fora. Não tinha ninguém na sobra. O cara teve tempo de pegar um chute, de ajustar. No caso do São Paulo, o cara pegou de primeira, mas no caso agora ajustou e deu um chute de fora da área que é indefensável. E o segundo gol, Argel, eu discordo um pouquinho de você colocar a culpa no Rossi. Porque se você vê o lance de dentro do campo, tinha muita gente na frente e a hora que ele vê, tá muito em cima. E o cara pegou um chute gostoso, vamos falar, né? Ele pegou bem na bola, ele pegou com gosto na bola. Temos erros que, na minha opinião, foram erros de marcação de quem estava cobrindo o chute. Mas eu não acho que o problema foi o goleiro, não. Tá bom? Minha opinião. Você concorda, Carioca? Cara, assim, o Luan falou um negócio, lembrando do Tite na época do Corinthians, e o fato é, os 2 primeiros jogos que não tomamos gols, nós tínhamos os 3 titulares jogando, o Pulgar, né, e a nossa zaga titular. E o Eric Pulgar, a partir do momento que ele saiu do jogo do Grêmio, o Flamengo perdeu essa marcação, e no jogo de Santos, ele não participou do jogo. E além de tudo, no Grêmio, era uma outra zaga, não era a zaga titular. O Tite tem muito isso de manter o mesmo time, né? E o que o Milton falou do apagão, de fato, cara, os 10 minutos que aconteceu, tanto que quando ele fez a substituição, ele tirou a zaga, deixou só o Léo Pereira, botou 2 pontas, empurrou o time para cima, conseguiu fazer o segundo gol e poderia ter tentado o empate. Foi aquela hora que o time acordou, mas não tinha o que fazer. E contra o Santos, realmente a expulsão contribuiu. Porém, quem viu o jogo, vendo que o time ainda ficou organizado com as alterações que o senhor Adenor fez. Mesmo com a menos, conseguiu se organizar, mas não tinha força de ataque. E o chute, cara, teve sorte, teve competência e fez o gol. Mas o Flamengo com 1 a menos realmente não conseguiu ir para frente. Então, assim, acho que o fundamental é o Pulgar. O Eric Pulgar é o cara que é necessário o Flamengo e não pode ficar ausente. Vai voltar contra o Fortaleza. Só que já não vamos ter 2 jogadores que não vão jogar, que já é o Gerson e o BH. Então, assim, vamos ter a nossa zaga titular, com certeza, pelo que parece, está se comentando, o Mateuzinho deve ir para a lateral direita, deve jogar o Eric Pulgar com certeza, e aí fica essa coisa, vai ser o Thiago Maia ou vai ser o Araújo? Sem o BH, ele vai colocar o Cebola? Então, assim, ele mais uma vez vai ter que alterar o time, a formação do time. Então, assim, a gente pensar que vai jogar os 3 novamente, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo com relação à parte defensiva. Se não mexer nesses 3, ok. Para frente é que está preocupando. Realmente o Flamengo não está produzindo. Jogar contra o Cruzeiro e fazer o que fez, é um time que está lá embaixo. Contra o Vasco, foi o jogo mais duro. O Vasco melhorou realmente comparado ao primeiro turno. Foi um jogo muito difícil, eles jogaram bem. Contra o Grêmio, cara, nós começamos muito bem. Ia ser um jogo de vitória, ia ser um jogo tranquilo. Mais tranquilo que contra o Santos. E aí aconteceu o que aconteceu. E contra o Santos, tudo, o ambiente já não contribui, né? Assim, desculpa a galera de Brasília, mas de boa, cara, vocês não conseguem empurrar o time do Flamengo. Vocês não sabem torcer pelo Flamengo. Olha o que vocês fizeram. O Flamengo pode ser penalizado por isso. Então, assim, olha que absurdo, galera. Então, assim, fomos aí, o Flamengo foi para jogar e vai dar uma merda que deu. E aí, ao mesmo tempo, o Gerson, a expulsão. E aí, no caso, o Tite tentou organizar. O Tite veio antes para isso, para conhecer o elenco, para poder fazer as alterações. O Gabigol, o Pedro, o Arrascaeta, que não está bem, o BH, após a assinatura da renovação, não tem ido bem, já não estava vindo bem antes da renovação. Então, assim, esses caras precisam voltar a jogar, o Everton precisa voltar a jogar, e os caras estão chegando, o Araújo quer jogar, precisamos que o Eric Pulgar seja o cara fortalecido, e Thiago Maia, cara, eu gosto de você, mas de boa, não dá mais, cara, eu acho que você precisa de um banco, sentar um pouquinho, refletir, porque não dá, cara, você joga 8,80, do nada você tá bem, no mesmo jogo, ou no mesmo minuto você faz uma burrada, e acaba prejudicando. O primeiro gol foi culpa sua, cara. Você perdeu a bola, houve a falta e aí houve o lance do gol. Então, assim,
não faz mais isso, Thiago Maia. Então, assim, eu acredito que quando Fortaleza, mesmo Fortaleza sem ganhar há 3 ou 4 jogos, aquela sigla que todo mundo vai colocar o Flamengo como favorito, possivelmente esse jogo a gente vai fazer um jogo melhor, a gente vai ganhar esse jogo.